melhor e mais humana. Cumprir a missão que eles carregam, que eu sempre digo, transformar a realidade desse mundo que é um caos. E não está pior, sabe por que esse mundo não está pior? Porque a igreja de Jesus está na terra orando. Porque senão esse mundo ia estar muito pior. Deus ainda ouve a oração daqueles que fazem o verdadeiro jejum e que ora de coração puro e mãos limpas diante do Senhor. Não é esse jejum, Deus disse para o povo, que eu escolhi para vocês. Vocês me honram com os lábios, mas o coração está cheio de pecado. Eu não ouço a voz de vocês, não abençoo vocês. Deus falou através do profeta com esse povo. Nós precisamos deixar um legado para os nossos filhos, para que eles possam contribuir nessa sociedade. E não é nem muito do falar, é as atitudes, a santidade. É uma responsabilidade que Deus nos dá. A reparadora de brecha, ela não oprime, ela não manipula filhos, ela não manipula pessoas do seu relacionamento, mas ela é movida a abençoar quem com ela se relaciona. Tem entendimento que a crítica, a acusação, os insultos, a ofensa não faz parte do vocabulário dela e nem das atitudes dela. Mas sim ajudar em amor, em oração, com palavras de conhecimento, de sabedoria. Essa é a reparadora de brecha que a palavra estava ensinando para aquele povo ser. Ela não oprime, ela não ofende, ela não insulta. Ela não faz parte do vocabulário dela e nem as atitudes dela. Aí nós vamos para Provérbios 16, 24. Ele diz: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. A nossa fala também tem que ser outra. A reparadora de brecha, quando ela abre a boca, é para abençoar, não para criticar, para julgar, para fazer uma fofoquinha aqui, uma fofoquinha ali, rir daquele, rir do outro. Não vai reparar brecha nenhuma, vai abrir mais brecha ainda na vida dela e daquele que ela está fofocando, ou falando, ou criticando, ou julgando. Ela não oprime, ela não manipula. Então a reparadora de brecha, ela tem um coração movido para abençoar. A gente precisa rever, fazer uma autoavaliação, aonde nós estamos desagradando a Deus, mas a verdadeira reparadora de brecha que o Senhor quer é aquela que restaura a confiança, recupera os sonhos perdidos. Quando as pessoas vêm falar, traz palavras de conhecimento que recupera sonhos perdidos, produz motivação, ameniza contenda, motiva, produz um efeito extraordinário quando ela chega num ambiente, porque ela vai exalar o perfume de Jesus. Brilha a luz de Jesus através dos atos dela de bondade e de misericórdia. O que é isso? É quando nós olhamos com um olhar de misericórdia, de compaixão. A reparadora de brecha, ela não tem pena de ninguém. Ela tem compaixão e ela vai dobrar os joelhos e vai para a oração. A reparadora de brechas, ela tem um ministério maravilhoso de oração. Deus acorda de madrugada, coloca a fisionomia das pessoas para ela orar, diz o nome das pessoas que estão passando por tribulações para ela se levantar e orar e buscar a presença do Senhor. E aonde ela vai passando, ela vai exalando o perfume de Jesus, os atos de bondade e de misericórdia, vai atraindo outros para Jesus. Essa é a verdadeira reparadora de brecha. Exala o perfume de Jesus, brilha a luz de Jesus através dos atos de bondade e leva o amor de Jesus aonde ela andar. Olha a responsabilidade que nós temos. Ela acolhe, ela se coloca no lugar do outro, é atenta às necessidades do outro, reparte o que tem, seu olhar é sempre perceptível aos menos favorecidos no cotidiano, é desprendida de valores, se compadece
piedosamente e estende a mão, reparando brechas no acolhimento. Nós precisamos acolher. Jesus acolheu, deixou exemplo, lavou os pés dos discípulos para mostrar humildade um com o outro. Jesus é o nosso maior e o nosso melhor exemplo. Ela é atenta à necessidade do outro, ela reparte o que ela tem, é desprendida de tempo e de valores para poder acolher o outro, é desprendida de tempo para estar na casa do Senhor. Qualquer coisinha, as pessoas deixam de estar na casa do Senhor e Deus manda: congreguem, congreguem, não façam como muitos fazem, deixem de estar na comunhão do Senhor. Quando a gente está na comunhão, nós estamos recebendo a palavra de Deus e Deus vai nos admoestando e nós vamos melhorando como pessoa, crescendo espiritualmente e desenvolvendo o acolhimento, o amor. A reparadora de brechas, ela não dá ouvido ao diabo. Ela coloca todos os dias o filtro do Espírito Santo nos seus ouvidos e ela proíbe Satanás e demônios de falar nos ouvidos. Eu tenho ensinado, vocês precisam ser observadoras. Quando vir um pensamento que não agrada a Deus, repreende e já leva a mente cativa ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele está ao derredor, bramando como um leão, tentando quem possa tragar. Não quer que o propósito de Deus se cumpra na vida dessas mulheres que Deus tem chamado para a intercessão. A reparadora de brecha, ela consagra e santifica as suas emoções todos os dias para o Senhor Jesus. Leva a mente cativa ao Senhor Jesus todos os dias. A reparadora de brecha domina seus pensamentos através da palavra de Deus. A Bíblia diz que tudo que vem de Deus vem em paz. Então, quando vem pensamentos que tiram a nossa paz, não vem de Deus. Então, nós temos que dominar os nossos pensamentos através da palavra de Deus. E através da palavra de Deus, produzir pensamentos que edificam e que contribuem para o nosso crescimento espiritual. Quanto mais a gente se enche da palavra de Deus, mais tu vai abrir a boca e vai abençoar os que contigo se relacionam. É isso que Deus quer da mulher. A reparadora de brecha busca na presença de Deus o ouvir de Deus e obedece Ele. É sensível à voz de Deus. Mas na mente, ainda falando de mente, nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa mente. Os nossos pensamentos influenciam as nossas ações. Bons pensamentos guiados por Deus, o que vai acontecer? Atitudes boas. Maus pensamentos levam para o pecado. Por isso renovamos a nossa mente para focar nas coisas de Deus, nas coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto, porque elas são eternas. As da terra são terrenas e passageiras. Então nós precisamos focar a nossa mente, nosso entendimento nas coisas lá do alto. Deus conhece nossos pensamentos. Antes mesmo de nós falar, nós já expressamos as nossas intenções. Deus sabe de tudo. Quando nós falamos, o que a gente faz? A gente expressa a nossa boa intenção, a nossa má intenção. A reparadora de brecha, ela cuida a mente dela para que esses pensamentos que não agradam a Deus não venham desestruturar ela emocionalmente. E aí ela não cumpre os propósitos de Deus na sua vida. Todas as nossas atitudes boas, elas vão gerar bênção na nossa vida. Elas expressam nossas intenções que são puras ou impuras, as nossas atitudes. Quando nós buscamos as coisas lá do alto, que são eternas, nós ficamos cheios do Espírito Santo. E a bênção do Senhor vai nos encontrar. Não precisa nós correr atrás de bênção. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos encontrarão. Aleluia. Aleluia. Aí no 11 ele diz: o Senhor te guiará
continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos, e tu serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Essa é a promessa de Deus para a reparadora de brecha. Que coisa mais linda! A reparadora de brecha anda no centro da vontade de Deus e expressa todo o tempo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque é nele que eu vivo, é nele que eu me movo e é nele que eu existo. Essa presença de Deus nos dá essa condição de nos corrigir, nos autoavaliar e buscar essa presença de Deus para ser melhores como pessoa, crescer espiritualmente, dar frutos. E Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, nada nós podemos fazer sem Jesus. E Ele também diz para nós: ide, dei frutos. Essa é a promessa para nós viver sem medo, guiado e fortalecido por Deus. Nós vamos ser como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. A promessa de Deus é para viver sem medo, guiado e fortalecido por Deus. Tudo é vida. O fortalecimento dos ossos é a saúde. Lugares áridos são os desertos e vales que nós passamos. O Senhor estará conosco, nos guiando continuamente nos vales, nos desertos. Porque deserto que nós passamos não é para ficar. Deserto nós passamos para ter experiência, para criar, para amadurecer espiritualmente, para vencer os obstáculos. Então esses desertos e esses vales que nós passamos, o Senhor estará nos guiando continuamente, o texto diz. A reparadora de brecha é uma intercessora espiritual. Se levanta de madrugada, ora em todo o tempo no Espírito, clama por sua família, irmãos em Cristo, clama pela sociedade, clama pela cidade onde mora. Se coloca na brecha. O apóstolo Paulo disse lá em Gálatas 4,19: meus filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Lá naquele povo, para os Gálatas, ele disse, ele sentia dores de parto. A intercessão fazia ele sentir dores de parto pelo aquele povo, até que Cristo se formasse dentro do coração daquela cidade. E ele diz que ele sentia dores de parto. Quem aqui ganhou criança de parto normal sabe o que é a dor de parto. Eu não sei porque eu ganhei de parto normal, de cesariana, não sei. Mas é terrível, você sabe quem ganhou. Mas o apóstolo Paulo disse: eu oro por vocês, eu intercedo por vocês, e eu sinto dores de parto. E vou continuar orando até que Cristo seja formado dentro de vocês. O parto geralmente está ligado ao sofrimento, porém essa dor é passageira e ela não se compara à alegria de ter um filho nos braços, não é, mães? As mães que têm os filhos aí de parto, tanto faz, porque a gente ama igual. Assim é a resposta da oração, quando Deus inclina os ouvidos e ouve a nossa súplica. O intercessor muitas vezes sente dores como dores de parto quando ele está orando. Quando ele está orando por pessoas e cobrindo as pessoas na oração. E todos nós temos ministério de oração. Nós não temos desculpa. Que a Bíblia diz que quando nós não oramos pelas pessoas, nós pecamos. Pecamos contra Deus quando nós não oramos pelas pessoas. Então a Bíblia diz, lá no Salmo 40... Deus se inclinando para ouvir a nossa oração. Que coisa mais linda! Deus inclina os ouvidos para ouvir a nossa súplica. Aleluia, aleluia. Contemplar os feitos de Deus através da nossa oração é uma coisa extraordinária.
É o retorno, às vezes, muitas vezes, das dores de parto que a gente passa quando está orando, intercedendo por alguém. Daí tu vê a glória do Senhor se manifestando, como os testemunhos de hoje e como os testemunhos que as pessoas têm dado. A gente ora, o retorno para nós é ver a glória de Deus manifestada na vida das pessoas que nós oramos. E aí nós começamos a orar mais e mais pelas pessoas. E aí nós contemplamos os feitos de Deus através da nossa oração. E essa alegria é eterna. E não é para nossa honra, é para a honra de Deus. Nós oramos, intercedemos e vemos a mão de Deus. A reparadora de brechas, ela se alegra em orar e ver os feitos de Deus na vida das pessoas que ela está intercedendo. Salmo 16:11 ele diz: Tu me farás conhecer os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Isso é viver uma vida plena na presença do Senhor, e é isso que o Senhor está pedindo para nós. Ele não está pedindo jejum impossível, Ele quer ver o nosso coração contrito diante de Deus, nós acolhendo, orando, buscando Deus espiritualmente e nos transformando nessas reparadoras de brecha. Deus quer curar nossa alma para que nós sejamos curadas e curamos pessoas. Quando Deus nos cura, é porque Ele quer nos curar também. Eu vou ler alguns textos para vocês sobre a cura da alma. Abra a Bíblia de vocês em Salmo 26, 2 e 3. Lá no 26, 2 e 3, ele diz: Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os meus olhos, e eu tenho andado na tua verdade. Não me tenho sentado com homens falsos, com dissimuladores eu não me associo. Aquilo que não edifica a minha vida, eu não posso aceitar. Pessoas que não edificam a minha vida, Deus não manda fazer acepção de pessoas, mas nós não podemos encher a nossa alma com conversas que não agradam a Deus. Salmo 1 diz, lá no Salmo 1, vamos ver? Nós temos que encher a nossa mente, o nosso coração com as coisas lá do alto. Ele diz: bem-aventurado é feliz quem não anda no conselho dos ímpios, conversas que não edificam, não se detém no caminho dos pecadores, lugares que não agradam a Deus, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Conversas que machucam muitas vezes, e que às vezes quem está falando não está sentindo nada, mas quem está recebendo a brincadeira, o escárnio, ele fica doente, às vezes emocionalmente, por causa de palavras que nós não cuidamos quando nós não cuidamos do que nós falamos. Mas olha o que Deus diz: antes o prazer tem que ser na lei do Senhor, e na lei meditar dia e noite. Olha o que seremos. Aí nós seremos como a árvore plantada junto a correntes das águas, que no devido tempo dá o fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é bem sucedido. A gente observa as árvores na beira do rio, elas são sempre viçosas, não é? Lindas, verdinhas. Por quê? Porque elas estão sendo sempre regadas com a água. Nós precisamos ser regadas com a palavra de Deus. Deixar a palavra de Deus mudar o nosso coração. Vamos lá para Romanos 8, 5 ao 7. Também que ele fala no nosso coração. Romanos 8. Vamos ler 3 versículos. Aqui o apóstolo Paulo está falando para os romanos e está sendo bem duro com eles. Vamos lá no 5.
Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, que é os desejos, a vontade. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne é a morte, mas o Espírito traz vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, nós temos que nos inclinar para as coisas do Espírito. E quando nós nos inclinamos para as coisas do Espírito, não tem na nossa alma coisas para trazer depressão, tristeza, insatisfações. Vamos lá para Jeremias 17:10. A reparadora de brecha, ela precisa ter uma alma curada pelo Senhor, para ela poder dar fruto. Quem não tem cura na alma não dá fruto em tempo nenhum. Jeremias 17:10. Vamos ver o que a palavra fala conosco. 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então Deus esquadrinha o nosso pensamento. A palavra de Deus, ela nos constrange para que a gente mude as coisas que não agradam a Deus em nós, se nós queremos ser uma reparadora de brecha. Vamos lá para Tito. Tito 1,15. Tudo falando da nossa alma, tá? 1,15. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles não estão corrompidas. No tocante, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras, e por isso são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, o que ele diz? No tocante professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. Às vezes as pessoas dizem, eu conheço Deus, leio a Bíblia, mas as obras mostram que Jesus não está naquele coração. Nós precisamos deixar Jesus ser o dono do nosso coração. Vamos lá para Tiago, depois de Hebreus. Vamos encerrando. Tiago 4:8. E aí a gente vai lendo os textos, gurias, e a gente vai vendo como Deus nos cura. Nós não precisamos viver em depressão, sofrendo, com feridas na alma, porque o Senhor nos cura. 4:8. Tiago 4:8. Vamos lá. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então, a gente não pode um dia estar buscando Deus e tendo uma vida de fidelidade, e na outra fazendo coisas erradas. Deus não se agrada. Ele diz que nós temos que nos sujeitar a Deus, nos chegar a Deus, e Deus vai se achegar a nós. Aleluia. Eu quero encerrar com esse salmo novamente. 16:11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria. A presença de Deus, ela traz alegria no coração, ela cura a alma ferida, ela resgata os sonhos perdidos. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e manda-nos nos alegrar no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. A nossa alegria de viver na presença do Senhor independe de situações difíceis que nós enfrentamos. Servir a Deus, andar nos caminhos do Senhor. O que o texto diz? Que Ele vai nos fazer ver caminhos de vida. Na presença de Deus, a alegria. Na destra, delícias perpetuamente. A presença de Deus, ela nos faz reparadoras de brechas, cheias do Espírito Santo. Uma vida de santidade.
dando fruto na presença do Senhor, buscando essa presença do Senhor, porque Ele diz, Jesus diz, sem mim nada vocês podem fazer. E Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós precisamos de Jesus. Nós não conseguimos realizar coisas, mas Jesus pode por nós. Ele nos dá condição, nos equipa, nos capacita para nós vencermos os obstáculos e nos tornar mulheres reparadoras de brechas, para que os nossos filhos olhem para nós, como está lá no texto. E ele diz o que para nós? Os filhos de vocês vão fazer o quê? Vão ser reparadores de brechas. Os que procederem de ti, que é os nossos filhos, a nossa descendência, edificarão ruínas. Pode ter ruínas, eles vão chegar e vão edificar com a presença do Senhor. Eles vão levantar fundamento de muitas gerações, serão chamados reparadores de brechas e restaurador de caminhos, para que os países se tornem habitáveis. Para os nossos filhos ser reparadores de brecha, nós temos que nos colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, essa casa aqui é tua. Eu vou te buscar de todo o meu coração, de toda a minha alma, em santidade, me santificando todos os dias. E aí o Senhor vai dar muitas e muitas vidas nas nossas mãos, para a gente reparar os sonhos perdidos, levar a alegria do Senhor, que é a nossa força, levar a presença de Jesus, exalar a presença de Jesus num mundo que está um caos. E como eu disse antes, só não está pior, porque a igreja ainda está na face da terra. Vamos nos colocar em pé, vamos cantar uma música, vamos fazer dessa música uma oração. Para o Senhor que essa casa aqui, que é a nossa vida, é dele. E dizer para o Senhor, eis-me aqui. Como Isaías, lá no capítulo 6, ele diz, ele contempla a glória do Senhor dentro do templo. Ele contempla a glória do Senhor dentro do templo, o profeta. E aí, ele olha e vê o templo cheio da glória do Senhor, cheio da presença do Senhor. E quando ele vê a presença e sente a presença do Senhor, a Bíblia diz que na visão, ele disse, ai de mim, que tenho lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Ele era de lábios impuros e ele era conivente com as coisas erradas que o povo fazia. Mas quando ele teve a visão dentro do templo, da presença extraordinária e maravilhosa de Deus, o pecado dele foi confrontado. E aí na visão, um anjo trouxe do altar uma brasa viva e passou nos lábios dele. E todo o pecado dos lábios dele foi perdoado. E quando ele sentiu a cura do Senhor, o perdão do Senhor, a primeira coisa que ele disse para Deus, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós temos que deixar a presença de Deus nos curar, nos transformar, mostrar o nosso pecado, coisas que não agradam a Deus em nós. Cada uma que tem tanto potencial para servir na obra do Senhor, para colher vidas, para buscar uma espiritualidade plena na presença do Senhor. Mas às vezes não deixa, tem coisinhas que estão lá no coração, isso aqui eu não vou me livrar, não, isso aqui não, eu quero servir a Deus desse jeito aqui que eu estou. Mas Deus diz, venha como estás. E Jesus vai libertando, vai transformando, vai nos fazendo novos todos os dias na presença dEle. Na presença do Senhor, a plenitude de alegria.
Aleluia. Vamos tornar tão